Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, é sempre uma alegria poder nos encontrar para juntos escutar a Palavra de Deus. É um exercício que precisamos fazer todos os dias, ouvir a voz de Deus. Diante de tantas vozes, de tanto barulho, é preciso que saibamos identificar a voz de Deus e permitir que ela ressoe em nosso coração. Esta voz tem poder de transformar a nossa vida. Por isso aproveitemos, meu irmão e minha irmã, mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos ouvir com bastante atenção a mensagem do Evangelho que hoje a Igreja nos oferece. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo, sobre o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: Já vo-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém poderá arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a mensagem do Evangelho que hoje nós escutamos traz para o nosso coração um ensinamento muito importante. Sobretudo, devemos nos perguntar como nos aproximamos de Jesus, com que sentimento, com que abertura de coração. Será que muitas vezes não nos aproximamos de Jesus como este grupo dos judeus que se aproximaram e procuraram fazer este caminho de diálogo com Jesus, no entanto, não interessado em abraçar a fé em Jesus e acolhê-lo como Messias de sua vida, mas ao contrário, como uma forma de procurar encontrar um caminho de levá-lo à condenação, à morte. Procuremos verificar no nosso coração como nós nos aproximamos de Jesus. O Evangelho começa dizendo assim: Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. A festa da dedicação é uma importante festa realizada em Jerusalém. Por 8 dias se celebrava a dedicação do templo, também conhecida como a festa das luzes, portanto, uma das festas importantes que aconteciam em Jerusalém. E ali está Jesus neste ambiente, conforme diz o Evangelho. Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Constantemente vemos Jesus participando das festas que eram costumeiras de acontecer entre o povo judeu. Afinal de contas, Jesus vivia esta sua experiência religiosa conforme o povo do seu tempo. Nesta festa da dedicação também ali estava Jesus. O mais curioso é o que acontece quando Jesus está ali caminhando pelo templo. Um grupo de judeus, diz assim o Evangelho, os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Devemos entender aqui por grupo dos judeus, sobretudo os chefes religiosos, aqueles que tinham mais dificuldades para poder reconhecer que Jesus era o Messias enviado. Como sabemos, Israel vivia na expectativa da espera do Messias. No entanto, não souberam reconhecer
em Jesus, este Messias enviado. É por isso que estes judeus interpelam Jesus com esta pergunta: até quando nos manterás em suspenso? E pergunta: se és o Cristo, dize-nos abertamente, claro, apresentando na condicional: se és o Cristo, dize-nos abertamente. Poderíamos imaginar que eles perguntam a Jesus porque querem aderi-lo pela fé. Mas é justamente o contrário. Quando a gente acompanha o Evangelho, aqui instigam Jesus a dizer abertamente que era o Messias para acelerar o seu processo, para levá-lo ao julgamento, à condenação e à morte de cruz. Portanto, a motivação destes judeus em saber se Jesus iria declarar-se realmente como o Messias ou não, era justamente para levá-lo à condenação e não acolhê-lo pela fé. E diante disso, Jesus responde: já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Portanto, a resposta de Jesus aponta para a falta de fé deste grupo de judeus, que por causa da dureza do seu coração, da insensibilidade da fé, não puderam reconhecer que ele era o Messias enviado pelo Pai. Já vos disse. E é bonito que o Evangelho diga que o testemunho que Jesus apresenta são as suas próprias obras, isto é, as obras realizadas por Jesus dizem quem ele é. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós também devemos nos sentir provocados. E as obras que nós realizamos dão testemunho de quem de fato nós somos? O que dizem as coisas que nós fazemos sobre nós mesmos? Em seguida, o Evangelho vai dizer assim: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Portanto, mais uma vez acentua a falta de fé deste grupo de judeus e por isso mesmo não foi capaz de reconhecer que Cristo era o Messias, ao ponto que Jesus diz: vós não sois das minhas ovelhas. As ovelhas escutam, reconhecem o seu pastor. Mas esses que são os chefes religiosos têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. Esta é uma mensagem também muito atual para nós, meu irmão, minha irmã. Aqui não são os judeus de modo geral. Trata-se, sobretudo, dos chefes religiosos, aqueles que se consideravam mais íntimos de Deus. São estes os que têm mais dificuldades para reconhecer a voz de Deus. Por isso Jesus diz que eles não aderiram à fé justamente porque não são do seu rebanho, não fazem parte das suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Perguntemo-nos, será que nós também muitas vezes não somos insensíveis para escutar a voz de Deus? Pode ser, meu irmão, minha irmã, que às vezes estejamos no templo, assim como aqueles estavam no templo. Pode ser que até tenhamos função na igreja, como aqueles certamente tinham as suas funções no templo. No entanto, seus ouvidos e coração estavam fechados para ouvir verdadeiramente a voz de Deus e por isso não puderam reconhecer o Messias. E continua ainda o Evangelho dizendo assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui são elementos também muito bonitos. A escuta aponta para a necessidade da escuta. Nós temos tanta dificuldade também de escutar. As ovelhas escutam o seu pastor. Como nós conseguimos identificar a voz de Deus em meio a tantas outras vozes? Eu as conheço, o pastor conhece as suas ovelhas. Conhecimento, aqui na Bíblia, não é somente o conhecimento da inteligência. Conhecimento na Bíblia tem a ver com intimidade, proximidade, comunhão. Portanto, o pastor tem proximidade das suas ovelhas. E diz o Evangelho, e elas me seguem. Portanto, aqueles que ouvem a voz do pastor, que sentem-se próximos, acolhidos por ele, também se colocam no seguimento dos seus passos. E o Evangelho, em seguida, vai dizer assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém a arrebatará de minha mão. Portanto, este pastor dá a vida por suas ovelhas. E aqui nós compreendemos que o cristianismo não é ganhar a vida neste mundo. O
cristianismo se resume em dar a vida, assim como Jesus, o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Portanto, deixemos ressoar em nosso coração esta mensagem do Evangelho. Acolhamos Jesus como nosso pastor. Sintamo-nos guiados por sua mão. Meu querido irmão, minha querida irmã, a mensagem do Evangelho de hoje mostra essa proximidade de Jesus como pastor de cada um de nós, como suas ovelhas. E Ele vem ao nosso encontro para nos revelar o projeto do Pai. Jesus e o Pai são um. E o Pai, com a sua mão poderosa, nos protege, de modo que nenhum de nós se perderá ao longo do caminho. Vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, concluindo este nosso encontro de hoje em forma de oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos no dia de hoje porque Tu nos deste Teu Filho Jesus como pastor de nossa vida. Ajuda-nos, Pai Eterno, a ter ouvidos abertos e atentos para ouvir a voz de Teu Filho Jesus. Que criemos entre nós esta intimidade e esta comunhão com Ele e, sobretudo, que tenhamos a coragem de seguir o Mestre. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.